Esse foi difícil de assistir. Pensa num filme complicado. Foi esse. Tudo começa com a Lily e sua mãe se abraçando. Elas acabaram de perder o pai e o marido. As duas estão ali vivenciando o luto, mais a mãe, porque é uma situação mais delicada para ela. E daqui para frente é só para trás. A Lily vai fazer uma homenagem sobre o próprio pai, porém ela não consegue dizer uma única palavra sobre ele e fica em completo silêncio. Ela não fala nada, não consegue falar nada, ela trava ali no palco e todos ficam olhando para ela. Minutos antes, ela estava conversando com a mãe sobre a insegurança, a incerteza sobre não ter o que falar sobre o pai, sobre não saber como fazer essa homenagem, como fazer esse discurso. Com a pressão de tantos olhares sobre si, ela não aguenta e acaba fugindo do lugar, deixando todas as pessoas lá, e ela vai completamente sozinha para um terraço. E no livro, a Lily comenta que ela fez isso intencionalmente para envergonhar o pai dela. Então ela começa falando que ela vai listar os 5 melhores motivos que ela sabe sobre o pai dela. Só que ela fica em completo silêncio. E ela fica encarando a mãe até a mãe se dar conta de que aquela situação constrangedora é proposital. E aí ela sai. Então ela faz isso com a intenção de zombar do próprio pai, já que o mesmo agredia a própria esposa. E assim nos é apresentado o tema de agressão contra a mulher. Já começa assim no livro, no caso. No filme, a gente ainda não sabe dessa parte, até que mais pra frente começam a vir os flashbacks da Lily e a gente começa a ficar mais ciente sobre o que acontece. Agora ela está completamente sozinha em um terraço e observando o seu entorno. Então ela olha o céu, os carros, as pessoas, observando os cenários à sua volta. Até que um estranho aparece e ele entra ali, aparentemente não percebendo a presença dela naquele local. Ele começa a chutar uma cadeira com muita raiva e ele aparenta estar muito frustrado com algum tipo de situação que aconteceu na vida dele. E ali ele começa a tirar alguma coisa do bolso, que é bem descrita e com ênfase no livro, e sendo a verdinha. Eles começam a conversar e ela se sente ali de uma certa maneira confortável com ele. Tanto que ela desabafa sobre a homenagem desastrosa, a perda do pai. A primeiro momento ele não acredita, ele até fala, tá, até parece. E do nada eles ficam ali no ambiente de flerte, o que é bem esquisito pra situação e pra conversa que eles estão tendo. Mas ainda assim, com os receios, ele comenta sobre si mesmo. Ele conta algo que aconteceu com ele na infância dele, só que como se tivesse acabado de acontecer. Ele fala que ele foi atender um menino e que esse menino, ele veio ferido do tiro de uma arma que ele recebeu, que foi o próprio irmão. Os pais teriam sido responsáveis de deixar uma arma no quarto e que isso recaiu no plantão dele, que isso veio a estressar. Posteriormente, a gente descobre o que realmente significou essa história. Ali no terraço, depois dessa conversa profunda, essa troca de desabafos entre os dois, eles simplesmente começam a se pegar do nada, mas o celular dele toca, o celular do Ryan. A essa altura ele já se apresentou, né? Então, esse cara é o Ryan. E aí, ele tira ali o celular do bolso dele e agora ele precisa se retirar porque ele tem que trabalhar. Ele se despede, falou, não, eu tenho lá uma neurocirurgia pra fazer, então eu te encontro de novo. E ela simplesmente fala, eu acho que não. Um tempo se passou e a Lily está para abrir uma floricultura. Conforme ela tá ali organizando o local, entra uma mulher na loja. Essa mulher pergunta se ela está contratando, se ela precisa de ajuda. E ela diz com essas exatas palavras: meu marido e eu temos muito dinheiro. Eu só quero fazer algo para sair da rotina e ter alguma coisa para fazer. Muito diva, né, gente? Muito diva. Elas têm um diálogo sobre suas perspectivas sobre as flores e elas se identificam ali, começam a se dar muito bem. A Lily acaba contratando ela, mesmo sem ter planejado de fato, e as duas começam ali a ter uma certa interação de trabalho e de amizade juntas. Elas estão tendo um dia de trabalho normal até que o Ryan simplesmente aparece e ele é nada mais, nada menos que o irmão da melhor amiga da Lily. Do nada. E aqui ele começa com obsessão de aquela insistência de nossa, eu só vou esquecer você se eu te beijar e se nós ficarmos juntos. E ali essa parte ela fica ali falando que ela não quer relações casuais, ela não é o tipo de pessoa que tem relações casuais, ela fica se cansando, se desgastando, até
que ela acaba cedendo. Aqui ela recebe um convite para ir no aniversário da melhor amiga, onde ela aceita e ela vai toda gatíssima. Chegando lá, ela encontra o cara que está obcecado por ela, conversando com outra mulher. Ela sente um pouco de ciúmes, aparentemente ela fica incomodada, não sei porquê, ela fica incomodada. E ela simplesmente começa ali a, sabe, ela tira o casaco, aí ela vai toda assim, entendeu? Aí começa a olhar pra ele, olhar pra mulher que ele tá conversando. Até que ele só abandona a mulher que ele tá conversando e vai pra cima da Lily. Começa a falar como ela está linda e como ele não consegue esquecer ela. E não sei o que, não sei o que lá. Eles vão pra um lugar mais reservado da festa e lá eles começam a se pegar. De novo. Ele tenta ir além, mas a Lily não tá afim, ela deixa claro de novo que ela não gosta de relações casuais e que ela não faz esse tipo de coisa. Então, tem ali uma cena provocativa entre os dois, mas eles só acabam dormindo juntos mesmo, literalmente dormindo. Eu achei estranho porque no livro inverteu, sabe? Quem fez ciúmes foi a Lily, ela levou um amigo gay e aí a gay ficou lá, tipo, fazendo ciúmes, entendeu? Fazendo o hétero, uma Hello Kitty dessa. E aí o Ryan ficou com ciúmes e, né, aquilo, só inverteu mesmo a coisa toda. Aqui eu ressalto que no filme ele fica super incomodada com as investidas dele, ela fica pedindo pra ele só parar com isso, parar de ir atrás dela, parar de querer dar em cima dela, porque ele é irmão da melhor amiga dela e eu entendo o incômodo dela, então era também pra esse cara se botar no seu lugar dessa situação estranhíssima, principalmente depois que vocês souberam o que ele vai fazer, que eu não vou me exaltar agora, vou me segurar, vou me conter e respirar fundo, porque eu preciso terminar de contar o que acontece aqui pra depois a gente chegar na parte mais importante, que é onde eu surto. No dia seguinte, a irmã do Ryle, ela entra na casa e ela simplesmente descobre que os dois dormiram juntos. A Lily fica super constrangida, porque nada mais nada menos que a amiga, melhor amiga, trabalha com ela, vai ver ela todos os dias e ficar sabendo disso seria extremamente constrangedor. Eu acho que tem camadas, tem limites para relacionamentos que a gente tem e é muito estranho que alguma pessoa que acabou de tirar da sua loja, que trabalha com você, fica sabendo de tudo que acontece na sua vida. É muito estranho. A Lisa começa a enumerar pra Lily os motivos do Ryle ser um lixo. Ela começa simplesmente a falar, amiga, fica longe dele, ele não presta. Ele pega qualquer mulher, ele faz isso. Começa a contar os podres do irmão. E a Lily fica ali, tipo, sem saber o que fazer, porque acho que nem ela sabe como ela foi parar naquele tipo de situação. E durante aquele clima extremamente constrangedor, onde a Alissa tá metralhando um monte de coisas, de desqualidades do Ryle, ele simplesmente pede a Lily namoro. Ele fala, tá bom, namora comigo então. E todo mundo fica chocado. Não é pra menos. Ela fica perplexa e ela meio que, tipo, fala assim, meu filho, você sabe como eu sei como você é, isso não vai dar certo, eu sou da minha, você é de todas e eu não te quero. Não sei se isso vai dar certo, não sei se eu quero me arriscar. E aí ele insiste e tal, e começa o relacionamento deles. Que conveniente, né? Aí tem as cenas dos filmes, eles super se beijando, eles se namorando e vivendo coisas. E, na verdade, não. Eu vou segurar até o final. Eu vou segurar minhas bombas até o final. Não comentarei nada até o final deste vídeo. Então você fique até o final, assista tudo. Você vai assistir. Estamos chegando nas cenas fortes e aqui eu irei fazer um adendo. Primeiro, eu sinalizo que vai ter um gatilho sobre violência doméstica e agressão contra a mulher. E eu te digo agora sobre o livro. Eu vou abrir aqui uma cena que aconteceu no terraço. Então, eu acabei de contar pra você como eles se conheceram no terraço no filme, que ela só falou ali de, nossa, eu fui fazer um discurso e aí foi um desastre, acabei de vir parar aqui. E no livro, ela simplesmente abre a vida dela toda. Ela já joga bomba no colo do desconhecido que ela acabou de conhecer. Então ela fala, meu pai batia na minha mãe, eu via tudo, eu sou uma pessoa traumatizada. Enquanto ele simplesmente fala, mas nem todo mundo é 100% ruim, nem todo mundo é 100% simplesmente um caráter duvidoso logo de cara. Minha filha se afasta desse homem. Só se afasta. Agora podemos seguir.
tempo de relacionamento, as agressões já começam, a Lily distorcia muito no início as coisas. Como ela mesma disse, não ser uma narradora confiável, ela realmente não foi. Então, a primeira agressão, eles estavam ali numa cena romântica, ele estava fazendo um super jantar pra eles, e ali as coisas começam a ficar picantes, se é que você não entende. E aí ele deixa ali o jantar no forno, ela mesma fala, tipo, nossa, eu acho que vai queimar e não sei o que, e ele, não, pode ficar em paz. Nossa, vou ter que arrumar isso aqui, peraí. Voltamos. E ele fala, não, pode deixar lá, não tem problema, eu estou de olho. E no seguinte segundo, está queimando. Aí ele vai lá, não bota nada na mão, abre o forno, e ela ainda fala, tu vai pegar sem uma luva? Tu vai pegar na mão mesmo? E ele todo ali preocupado, ele bota a mão ali, burro, né? Burro, bota a mão, queima. E nisso, ali ele fica toda preocupada. Então ele se machucou, ele queimou a mão, ela se aproxima pra ver, tipo, o que aconteceu? Você tá bem? E ele vira e mete soco nela. É assim mesmo que você faz as coisas, é isso aí. Sua parceira tá super preocupada e você vira e mete o socão nela. Depois ele fica, tipo assim, a gente entende a Lily porque foi muito rápido e foi muito do nada. Mas ela fica tipo assim, meu Deus, o que aconteceu? Ela fica toda assustada. Essa parte tem meio que um corte, não sei se uma censura ou algo do tipo, mas me parece, ou ela alterou as coisas na cabeça dela. Eu acredito que tenha sido isso, talvez ela se convenceu, ou foi rápido demais, ela não conseguiu processar. E eu só sei que ele vira ali todo preocupado, encenando, sabe? Uma certa preocupação e falando, tipo assim, nossa, você tá bem? Tá tudo bem? Me desculpa, foi sem querer. Foi sem querer, minha mão voou na sua cara, mas foi sem querer, eu dei um socão assim, mas nossa, me perdoa, escorregou, sabe? Ai. E aí ela está com o olho roxo agora, e ela começa a maquiar no carro, e vem encontrar a Alyssa no, não é Better in Boston, é Hames. Ela vai lá no Hames, que isso também é outra diferença do livro pro filme. No livro, o nome do restaurante que o Atlas abre é Better in Boston, porque ele tem ali toda uma história com a Lily, enfim. Né? Melhor em Boston, porque pra eles tudo que está bom está em Boston, então melhor em Boston. Mas não sei se aconteceu alguma coisa em relação ao restaurante, se tinha algum comércio com esse nome, eles não conseguiram usar, eu sei que mudaram pra Hens. Raiz. E aí tem lá no flashback que a Lily está tendo, eles estão plantando uma coisa, eles têm uma conversa ali e ela fala como a raiz é a parte mais importante da planta. E isso fica marcado entre eles. Explicando quem é o Atlas. Atlas não, o Atlas, porque ele só brotou aqui. E você deve estar, tipo, quem que é esse cara? O Atlas, quando ele era mais nova, ele era um menino que ele estava numa situação de rua. Então, ele fugiu da casa da mãe, que sofria agressão doméstica. E violência doméstica, agressão doméstica, violência doméstica, são sinônimos aí. E ele acabou ficando numa casa abandonada que estava do lado da casa dela. A Lily conseguia ver ele pela janela e ele mesmo fala que no dia que ele estava prestes a tirar a vida dele, ela foi lá e levou comida pra ele. Então ela teve esse ato de gentileza com ele. No filme tem vários flashbacks entre os dois juntos, só que se eu for entrar muito a fundo, esse vídeo vai ficar muito longo, então eu realmente só dei uma pincelada por cima para que você fique por dentro. Então o Atlas era alguém do passado da Lily, com quem ela dormiu, inclusive ela fala isso pro Ryle logo no telhado, ela fala, eu transei com o mendigo. E aí ele fica, o quê? E ela fica, eu acho que eu não devia ter dito isso. E fica bem estranho o clima. Mas esse é o Atlas, sim, eles dormiram juntos. Continuando aqui. Então, a melhor amiga dela, ela, o cara que bateu nela e o marido da melhor amiga estão lá no restaurante, o Raiz. Eu parei por um momento aqui para conferir se a minha contagem estava certa, se eu falei todos os personagens. Então eles estão ali tendo uma conversa, a amiga repara que ela está de olho roxo, ela fica tipo, o que aconteceu? E ali ele fica tipo assim, não, foi sem querer. E aí eles começam a contar a história e eles ficam lá rindo como se aquilo fosse normal. Mas às vezes
Eu não sei, né, como ela contou a história, mas às vezes pareceu ser normal pra amiga, já que a Lily não tinha levado aquilo pro coração, sabe? Tipo, ele me bateu de propósito e tal. E é isso, gente. Ela ainda estava sendo manipulada, ela ainda estava sendo enfeitiçada pelos encantos do agressor dela. E, inclusive, ele foi propositalmente feito como gatão, neurocirurgião rico gostoso, para que você não leve tanto em consideração o fato de ele bater em mulheres e levar aquilo a sério pro seu coração e ficar com ódio dele. Porque vamos combinar? Se o Ryan não fosse bonito, não fosse rico, não fosse uma pessoa neurocirurgiã, um gatão gostoso, você jamais iria perdoar ele. Você jamais iria considerar perdoar ele. Ou sequer cair na manipulação dos encantos dele. Acho que eu já tô divagando demais. Voltando aqui pro resumo. Eu vou pular pro ápice do filme. O Ryan descobre o significado da tatuagem que ele tem. Ele está lendo uma revista e o Atlas, ele fala que ele fez um coração entalhado em madeira e que aquilo ali significou muito pra ele. E a Lily, ela tem um coração tatuado. E o Ryan descobre e começa a questionar ela o significado daquela tatuagem, e ela começa a falar que não é nada demais. E aí ele começa a pressionar ela de uma maneira nada saudável. Ela percebe e ele começa a forçar ela contra o sofá. Vai de 880 a cena, muito rápido. Isso que ele estava no momento romântico, 5 segundos antes dele estar pressionando ela contra o sofá, mordendo a tatuagem dela e tentando forçar ela a fazer algo que eu e você sabemos muito bem que ela não quer fazer. Ela não quer ter relações nesse momento. Ela começa desesperadamente a falar que ela o ama e fica pedindo pra ele olhar pra ela, pra que ele veja ela, e ele permanece com aquele ato mordendo ela, sabe, forte na tatuagem, como um obsessivo maluco. Até que a Lily simplesmente foge. Começa a passar um filme na cabeça dela sobre as situações que a mãe dela viveu, que ela observou. Nessa parte, recai sobre ela, nesse momento de pressão. Tudo que a mãe passou com o pai, todas as agressões, todo o histórico, é simplesmente muito confusa essa parte e ela simplesmente foge. Ela foge dali, ela não consegue mais ficar ali. Quando ela está dentro do carro, a ficha cai. Passa vários flashes na cabeça dela, sem o filtro daqueles detalhes que eu falei que o filme cortou sobre todos os episódios de agressão. Então, quando o Ryan queima a mão, ele soca ela, ele dá um ênfase nele indo, sabe, com um punho em direção ao olho dela. Quando ela foi atrás dele na cena da escada, ela viu ele puxando ela e empurrando da escada. E outras coisas mais pesadas, inclusive o que aconteceu nesse momento, que fez com que ela fugisse, que ela fosse pro carro buscar finalmente ajuda. Todo o filtro daquele encanto, daquela manipulação de ele me ama, ele me trouxe flores, se estilhaça nesse momento. Ela vai até o Atlas, que é a única rede de apoio que ela tem no momento, e lá eles têm uma conversa. Antes ele já tinha falado pra ela que esse cara não era boa coisa, que o que ele fez não foi sem querer, e ela realmente percebeu isso agora. E eu entendo. Tipo assim, um ex-parceiro que você já gostou? Sim, mas você vai falar pra sua melhor amiga, que é a irmã do cara que tá te agredindo? Você vai falar pra sua mãe, que está longe de você, que já sofreu agressão doméstica, violência doméstica, você vai preocupar a sua mãe, que está longe de você? Às vezes nem quando a gente machuca o dedo, ou quando a gente quebra a perna, a gente fala pra sua mãe. Então, quem dirá, sabe, um caso mais grave. Então eu entendo por que ela foi falar com ele. Super entendo. Aqui fica extremamente nítido que ela e o Atlas não têm relação romântica como eles pintaram no filme, tentaram fazer ali um negócio de triângulo amoroso, tipo, eles se gostam, mas a Lily gosta do Ryan, mas só que a Lily ainda tem sentimentos pelo Atlas e pensa nele. Aqui a gente sabe que não tem sentimento romântico. Ela simplesmente precisa muito do apoio dele nesse momento, ela está numa situação de vulnerabilidade e ele é uma pessoa gentil o suficiente, uma pessoa que se importa o suficiente pra ajudar uma pessoa que já ajudou ele, que já conheceu ele. E aqui morre o romance deles. Ou, quer dizer, qualquer possibilidade de romance que eles poderiam ter ainda nesse filme ou nesse livro. Ele oferece um lugar pra ela ficar
quanto tempo ela precisar e diz que vai apoiar ela, conversar, acolher o quanto ela achar necessário. Eles vão para o hospital, fazem o exame e lá ela descobre que ela está grávida. A enfermeira vai fazer um raio-x, inclusive a única personagem negra que tem no filme todo. Ela vai fazer um raio-x, só que ela fala, devido à sua condição, eu acho que eu vou priorizar não fazer, né? Normalmente a gente faz pra tudo, só que na sua condição eu acho melhor não. E aí ele fica tipo, como assim, sabe? E aí a enfermeira fala, você tá grávida. E aí ela fica, e aí ela começa a chorar, com a mordida aqui e toda acabada, toda quebrada. Ela se despedaça ali e é uma cena difícil, é uma cena dolorosa. Nós temos um gap e agora a Lily está em outra casa, ela está ali com a mãe. O Ryan, ele entra pela porta, começa a montar o berço da própria filha, e só que ele ainda permanece com a questão da manipulação. Então, ai, você precisa voltar pra nossa casa, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor. Prefiro só continuar. Só continua. Eles estão numa ala médica, ela finalmente tem um bebê e agora o Ryan está com a filha no colo. Nesse momento, a Lily está fazendo carinho nele, sendo toda carinhosa e tal. E ela simplesmente fala: quero o divórcio. E aqui eu achei ela gigante, tá? Grandona. Grandona, ela pediu o divórcio no nascimento da filha. Grandona. Nossa. Grandona. Ela diz, abre aspas, isso não é por mim ou por você, mas é por ela, a filha. Olhe pra ela. Se um dia ela te dissesse, papai, o meu namorado me bateu, mas ele disse que tudo bem. Ele disse que foi sem querer, então tudo bem. O que você faria? O que você faria se ela dissesse que o marido empurrou ela da escada ou que a pessoa que ela ama está machucando? E olha que ironia, ele diz, eu imploraria pra ela ir embora e não voltar nunca mais. Eu tô... essa parte me deu um ódio. Me deu um ódio tão grande, porque aqui parece que toda a seriedade que foi levantada durante o filme caiu por terra. Foi destruída, derrubada, acabada. Principalmente porque ela fala isso logo depois de ter feito vários carinhos nele, olhado pra ele como se ele fosse a melhor pessoa desse mundo. E ele não é, sabe? Ele não é, não é. Aqui parece que ele não acabou com o psicológico dela, meteu a porrada dela, jogou ela da escada, mordeu ela. Não parece que nada disso aconteceu. Mas vai lá saber, né? Vai lá saber o que Colin Hoover achou. Porque assim, pra mim, uma pessoa que fica traumatizada com esse tipo de situação sente nojo da pessoa, sente nojo. Só que aqui, ela descreveu essa cena e eles fizeram essa cena no filme simplesmente como se toda agressão, todo o trauma da Lily não tivesse tido um peso, não tivesse sido relevante o suficiente pra traumatizar ela e fazer ela querer ficar longe de qualquer ser humano e qualquer pessoa. Parece que simplesmente ela ralou o joelho e, oh meu Deus, sabe? Eu te perdoo porque você é lindo e eu ainda te amo. Complicado. Ver esse filme me fez entender que você se deixar manipular pela pessoa que você ama é muito fácil. Muito fácil. Principalmente porque nem sempre o monstro ele vai vir se mostrando um monstro pra você. Às vezes ele vem dizendo como você é linda e te entregando um buquê de flores. E você jamais iria imaginar ou desconfiar que aquela pessoa é um monstro que vai te bater, que vai te agredir e que vai te jogar da escada. Eu achei foi pouco que a Lily fez. Eu acho que ela foi de uma maneira muito gentil. Se fosse ela, eu tinha catado o vaso. Se tivesse um vaso, qualquer coisa do meu lado, eu tinha dado na cabeça dele. Eu tinha berrado, eu tinha feito um escarcéu. Um escarcéu.
E eu tinha falado, não toca na minha filha, não me toca, sai daqui, seu lixo humano. Mas é aquilo. Ai, nem todas as pessoas são 100% boas, nem todas as pessoas são 100% ruins. Aí o filme me cata um trauma. E ai, porque ele matou o irmão sem querer, e aí por conta disso ele tem as questões dele, ele não consegue não ser uma pessoa violenta, mas ele é rico, ele é bonito, então você consegue perdoar ele, você consegue ter uma empatia ali. Não, filme, eu não consigo. Eu continuo odiando ele intrinsecamente. O livro me fez apaixonar por ele porque eu estava na cabeça dele. Mas o filme não. O filme só me fez ter ódio dele. Muito ódio, inclusive. O problema é que quando você ama muito uma pessoa e essa pessoa começa a te machucar, vem a dissociação, vem a descrença de que aquela situação está acontecendo, de que aquela pessoa está te agredindo, porque ela vem com toda aquela manipulação. Ela te agride hoje, só que no dia seguinte ela vem com um buquê de flores, ela te pede desculpa, ela pega você e a sua filha e dá o melhor passeio da vida de vocês. Ela cata todo o dinheiro dela e torra com vocês, leva vocês pra praia, fazem compras em compras. Só que na semana seguinte ela tá te metendo a porrada de novo. Mesmo ela tendo prometido que ia mudar, que ia fazer diferente, que ia ser uma pessoa melhor. E isso te prende nesse ciclo de talvez essa pessoa mude, talvez essa pessoa realmente melhore, talvez essa pessoa evolua e pare de fazer isso comigo. Mas, spoiler, ela não vai parar. Porque é muito conveniente pra ela ter que meter a porrada em quem descontar a frustração e depois simplesmente dar um buquê de flores que vai ficar tudo bem. A questão é que de tanta manipulação, de tanto você não saber se você ama, se é uma fase ruim, se vai passar ou se não, você simplesmente fica. Você fica na esperança de que aquela pessoa mude, de que aquela pessoa te ame ao ponto de mudar por você e que você vai ser a solução mágica para todos os problemas dela, que é só você cuidar e você amar que vai ficar tudo bem, que aquela pessoa vai mudar. E você simplesmente fica, porque são momentos ruins e todos os casais têm momentos ruins. Uma hora passa. A questão é que você fica. Você fica até não ter mais nada de você ou até não ter mais nada de ninguém. E é assim que acaba. Nossa, foi difícil ver esse filme 2 vezes pra fazer esse vídeo. Eu ainda li o livro. E o livro, por incrível, apesar de que o livro não foi a parte mais difícil, foi tranquilo em comparação com o filme, que eu vi 2 vezes e eu tive que odiar o Ryle duplamente. Se você ficou até aqui, muito obrigada por ter ficado até aqui. E se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, se inscreva e ativa o sininho aí, tá bom? É isso. Tchau!